Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então vamos para o conteúdo de História, a imigração e o povoamento do Brasil. Página 83 e vamos até a página 87. A imigração para o Brasil começou décadas antes da chegada dos estrangeiros que vieram para trabalhar nas fazendas de café. Em 1819, um grupo de imigrantes suíços veio para o Brasil e se estabeleceu em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Após o ano de 1822, quando o Brasil já havia se tornado independente de Portugal, o governo brasileiro decidiu incentivar a vinda dos imigrantes. O principal objetivo era ocupar o sul do Brasil, onde atualmente se localizam os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aí nós temos aqui uma foto, que retrata a rua da colônia de Dona Francisca, no ano de 1866. Essa colônia foi fundada por imigrantes alemães e deu origem ao atual município de Joinville, em Santa Catarina. No sul, o povoamento foi feito por meio de colônias, que eram áreas determinadas pelo governo e divididas em lotes. Esses lotes eram doados aos imigrantes ou vendidos para serem pagos em prestações. Entretanto, os lotes destinados aos imigrantes geralmente ficavam em lugares isolados e de difícil acesso. Nessas colônias, os imigrantes tinham de trabalhar pesado para derrubar as matas e cultivar suas lavouras. Entre os imigrantes que se fixaram no sul do país estavam os alemães. No ano de 1824, eles se estabeleceram na colônia de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Alguns anos depois, os alemães já tinham fundado outras colônias que se tornaram cidades, como Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, e Blumenau e Joinville, no estado de Santa Catarina. Nas colônias que fundaram, além de plantar e criarem animais, os imigrantes alemães instalaram pequenas fábricas como as de móveis e as de tecido. A foto aí do lado, retrata uma fábrica de produtos alimentícios, fundada por esses imigrantes. A partir de 1875, começaram a chegar grupos de italianos que ocuparam principalmente a Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. Nessa região, eles fundaram várias colônias que, posteriormente, tornaram-se cidades, entre elas Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Os italianos cultivaram lavouras e criaram animais para seu sustento e para comercialização em várias cidades. Eles também plantavam uva para produzir vinho. Essa atividade passou a ter grande importância econômica e atualmente a região da Serra Gaúcha é a maior produtora de vinhos do Brasil. Aqui, são imigrantes italianos em frente a um estabelecimento comercial onde eram vendidos vinhos. Os portugueses e os espanhóis começaram a chegar ao Brasil na condição de imigrantes, principalmente a partir de 1890. Esses imigrantes se dirigiram para diversas partes do território brasileiro, dando preferência aos centros urbanos. Um grande número deles se fixou em algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Santos, passando a trabalhar em fábricas ou em estabelecimentos comerciais. Os japoneses também vieram em grande número para o Brasil. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram no ano de 1908. O monumento retratado na abertura desta unidade é uma homenagem à chegada deles no país. A maior parte desses imigrantes se dedicou à agricultura, sobretudo à lavoura de café. Os principais lugares de fixação dos japoneses no Brasil foram o estado de São Paulo e posteriormente o norte do estado do Paraná. Para onde está apontando a personagem retratada no cartaz ao lado? Para onde que está apontando? A partir de 1930, o governo brasileiro passou a impor limites à entrada de estrangeiros no país. Desde então, a imigração diminuiu, mas não foi interrompida.
Todos os anos, muitos imigrantes deixam seus países em busca de uma nova vida no Brasil. Então, voltando aqui, para onde será que eles estão apontando? Para onde será que ela está apontando essa imagem, né? Que parte é essa daí, né? Então, no mapa da América do Sul, né? Onde aparece em destaque a área correspondente ao Brasil. Então, o imigrante, né, está apontando para o Brasil. Atividade. O gráfico abaixo representa o número aproximado de imigrantes que chegou ao Brasil, de acordo com a nacionalidade, entre os anos de 1872 e 1929. Então, temos um gráfico de número de imigrantes no Brasil. E agora você vai responder de acordo com esse gráfico. Letra A. Qual é o maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil entre os anos de 1872 e 1929? Qual é o grupo de imigrantes maior, né? Letra B. Entre os grupos representados no Brasil, qual é o menor grupo de imigrantes que chegou ao Brasil entre esses anos? C. Preencha a tabela abaixo com base nos dados do gráfico. Registre a nacionalidade e o número correspondente de imigrantes, ordenando-os do maior para o menor. Então, o maior grupo, por exemplo, italiana. Você vai colocar a quantidade de imigrantes, né, que são italiana, tá? Portuguesa, você vai colocar, entendeu? E assim por diante, na ordem do maior para o menor. E a página 87, você ou alguém da sua família conhece alguém que seja descendente de imigrante? Em caso positivo, faça uma entrevista com essa pessoa e preencha os espaços abaixo. Caso você não conheça, pesquise na internet um relato de um imigrante para que você também possa realizar a atividade, tá? Então, vocês vão preencher essa entrevista, tá? Com alguém que você conheça ou vocês vão pesquisar na internet, tá? Algum relato para poder responder essa atividade, essa entrevista, tá bom? Beijo!